pessoal, cá estamos mais uma vez, Divas da Terceira Idade, com a sua primeira temporada e agora o terceiro episódio. Vocês sabem, né, que cada temporada tem duração de 3 meses. Vocês sabem, é importante gravar que Divas da Terceira Idade é um programa que atua, tá? Um podcast, né, chamado Poddel, que atua com 4 pilares, que é a saúde, a autoestima, a elegância e bem-estar. O mais importante desses 4 aqui é a autoestima e bem-estar, mas a elegância também faz parte, né? E vocês sabem que o nosso programa é toda segunda-feira às 19 horas. Conto com a presença de vocês, deixando o seu like, comentando, compartilhando com quem precisa saber determinadas coisas. Nós temos muitas novidades aqui, tá? Por exemplo, hoje o nosso terceiro episódio trata do poder dos cabelos grisalhos. Nossa, que espetáculo, né? Gostaria muito de ter coragem, mas eu não tenho. Então, o meu é 100% branco, viu? É muita tinta, né? É muita tinta. A gente realmente é escravo da tinta. E dá trabalho, e tem tratamento, tem uma série de questões que não é legal. Então, a frase de abertura, né, o poder dos cabelos grisalhos, adiantando para vocês que junto com este vídeo, nós vamos ter 3 depoimentos gravados para vocês. Então, ao final, aí vocês vão assistir os 3 depoimentos dessas 3 divas maravilhosas que estão em nosso grupo, Divas da Terceira Idade. Bora lá, gente! Se anima! Para de ficar só no sofá, né? É um dia só, toda segunda-feira às 19 horas. Vem participar com a gente, com entrevistas, com roda de conversa, com depoimento, com debate, com live. Vambora! Vambora! Então, todo mês vai ter uma live com as divas da terceira idade. Então, entre em contato, a gente manda o link e você passa a ser do grupo também, tá? Bora lá, se anima! Então, abrindo, né, o terceiro episódio, que é o tema O Poder dos Cabelos Grisalhos, para aqueles que têm coragem. Cada fio branco é uma medalha da vida bem vivida. E gente. Então, eu devo ter 1000 medalhas aqui, né, que é tudo branco. Então, vamos para os tópicos que a gente vai trabalhar, né? A decisão de assumir ou não os cabelos grisalhos. Para pensar. Hoje, né, na atual conjuntura, na modernidade, tem gente que paga para ficar com cabelo branco. Vocês sabiam? Hoje, inclusive, é moda para os homens. Ditaram moda para os homens, inclusive. Isso veio lá de fora, não é daqui não, né? E aí, a mulherada, né, essas 3 divas que vão dar esse depoimento, nossa, elas são lindas, poderosas. Então, elas são poderosas, né? Tem orgulho, né? Aí eu falei, poxa, eu queria ter essa coragem, mas não sei porquê, eu não consigo me ver com os cabelos, com as madeixas brancas, tá? Então, é uma grande decisão, é uma grande coragem, e eu admiro e tiro o chapéu para essas mulheres, né? Cuidados estéticos, manter, colorir ou valorizar o natural. Quer dizer, valorizar o natural quer dizer valorizar o que a natureza te dá, né? Se é branco, se é mesclado, né? Então, tem muita gente que tem cabelo branco desde cedo. Não sei se essas questões, né, se mexem comigo, porque eu tenho cabelo branco desde meus 15 anos que eu pinto, tá? A indústria. Só eu encho o cofre dos cosméticos, né? O significado cultural dos cabelos brancos, lógico que tem uma história. Continuando,
Vamos falar agora de um pouquinho da cultura dos cabelos grisalhos, uma história de transformação. Então, desde a antiguidade, os fios grisalhos foram vistos como símbolo de sabedoria e experiência. E temos ainda, na antiguidade, né, Grécia e Roma Antiga, o cabelo prateado era associado à maturidade, respeito e autoridade. Muitos filósofos e governantes eram retratados com cabelos grisalhos como sinal de prestígio. Para quem lembra, teve uma novela no passado denominada Que Rei Sou Eu, que as pessoas usavam aquelas perucas esbranquiçadas, grisalhas, né, prateadas, digamos assim, né, representando o poder mesmo, né? Então, nas tradições orientais, em culturas como a chinesa e a japonesa, os fios brancos simbolizavam longevidade e eram tratados como uma dádiva do tempo, né? Quer dizer, envelhecer era uma coisa muito importante, né? Uma dádiva de Deus. Ainda tinha também as sociedades indígenas. Os cabelos grisalhos eram vistos como parte do ciclo natural da vida, representando a conexão com a sua ancestralidade, né? Então, com a modernidade, né, especialmente a partir do século XX, a cultura da juventude eterna ganhou força. A indústria da beleza, então, nem se fala, passou a vender a ideia de que os fios brancos deveriam ser escondidos, surgindo uma pressão social para pintar os cabelos. Durante décadas, mulheres e homens foram incentivados a disfarçar seus grisalhos, como forma de manter-se jovens e produtivos. Isto por conta do preconceito, tá? Então, nos últimos anos, o movimento de resgate e empoderamento dos cabelos naturais ganhou visibilidade. Por exemplo, muitas mulheres e homens passaram a assumir seus fios prateados como gesto de liberdade e autenticidade e também de aceitação, né, do novo ciclo. A mídia e a moda começaram a valorizar a estética grisalha. Inclusive, até desfile de moda passou a convidar as pessoas que usavam suas madeixas grisalhas, né? E enfatizando que era beleza única, elegante, sofisticada. Quer dizer, os famosos sempre foram vistos como que está lançando a nova tendência, né, da moda. Então, o movimento também se conecta com debates sobre autoaceitação, envelhecimento digno e combate ao etarismo, que é justamente o preconceito, a exclusão, né? Então, hoje, os cabelos grisalhos representam um ato cultural e político. Mais do que uma questão estética, eles carregam a mensagem de que envelhecer é parte da vida e pode ser celebrado com orgulho, sabedoria e estilo. Então, ainda temos mais um pouquinho para falarmos exclusivamente do Brasil, né? Portanto, a história dos cabelos grisalhos, especificamente no Brasil, acompanhava a evolução da sociedade em relação ao envelhecimento e à beleza feminina, que passou de um tabu para um movimento de libertação e autoaceitação, a Revolução Grisalha, né? Especialmente após 2020, impulsionada pela pandemia e por figuras públicas que abraçaram os fios naturais. Embora o envelhecimento seja um processo natural ligado à genética e a fatores do estilo de vida, como estresse e tabagismo, os fios brancos têm sido cada vez mais vistos como um símbolo de empoderamento e beleza. Então, muitas pessoas colocam, me libertei de quê? De pintar o cabelo de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias, de ficar em salão o tempo todo, de comprar retoques. Isto é maravilhoso para quem conseguiu fazer, né? Então, no contexto histórico e social, temos aqui o preconceito histórico, que ele é erradicado mesmo, né? Por muito tempo, os cabelos brancos foram associados ao desleixos e à velhice.
especialmente nas mulheres que sofriam grande pressão estética para esconder os fios. Quer dizer, no homem é belo, é estético, na mulher é desleixo. Aí você já percebe, né, a exclusão, né, feminina. Geração da Revolução Grisalha, né, as mulheres passaram a resistir a essa pressão e assumir os cabelos grisalhos como forma de empoderamento, libertação e aceitação do envelhecimento. Vocês terão, né, o depoimento de 3 colegas com cabelo grisalho, vocês vão ver. Pandemia como catalisador. Então, a pandemia chegou e muita gente não podia sair de casa, né? Pessoas da minha faixa etária não saíram de casa, porque se saísse, era passagem direta para outro planeta, né? Então, o que aconteceu? A limitação de acesso a salão de beleza durante a pandemia da Covid-19 incentivou muitas mulheres a deixar os fios grisalhos ao natural, consolidando o movimento de aceitação. Então, nós temos no Brasil muita influência, né, de artista. Quem não tem um perfil de personalidade firme, né, termina sendo manipulado, na verdade, por essa questão de propaganda, né? Fulano tá tomando banho, tá usando shampoo X. É ruim, coleguinha. Ela não usa aquele shampoo, não. Usa lá de fora, de Miami, de outros lugares. Entendeu? Então, mas aí você se sente empoderada usando aquilo, acha que vai ser fulano, vai ser beltrano, e aí entra pelo cano. Então, temos muita influência das mídias. Agora as pessoas com a tecnologia, as pessoas acordaram mais, percebem mais, se aceitam mais, não deixam se tornar um boneco de manipulação da mídia, tá? Então, com essa diversidade de experimento, por exemplo, aqui na pesquisa que eu fiz, tinha assim várias atrizes para citar. Eu não vou citar o nome de atriz nenhuma, entendeu? Não vou citar nada, porque eu não sou papagaio de repetição, de ficar trazendo A e B que eu nem conheço, entendeu? Nunca me deu bom dia, nunca me prestou nenhum favor, por que eu vou falar? Então, essas são as tendências que as pessoas ficam passando, né? Igual o bobo da corte, igual o papagaio de repetição. Não. Então, tá aí uma pequena contribuição da história, né? Dos cabelos grisalhos, ou seja, a revolta do grisalho, né? A evolução do grisalho. Então, quer dizer, a gente aproveita pessoas, né, que tem algo de acordo com o episódio e a gente convida para dar entrevista, para fazer debate, para dar depoimento, para roda de conversa, para live. Olha quanta coisa que tem, gente. É muita coisa, tá? Eu inventei muita moda nisso. Então, nós temos aqui também uma dica de bem-estar, porque, como eu disse no início, né, são 4 pilares: saúde, autoestima, elegância e bem-estar. Então, a saúde, a gente tem que cuidar muito, porque sem saúde esse resto aqui não existe, não é? A autoestima, ela caminha, né, para o seu interior. É por isso que eu digo, pode ter ouro, pode passar ouro aqui no meu rosto, né? Que aí, se eu estiver infeliz, vou ficar igual como é que fala? Aquele negócio que fica caído, aqueles cachorros budaga, não é? Entendeu? Não vou estar com esse sorriso. Então, essa autoestima está aqui, né? A elegância é muito relevante, é de pessoa para pessoa, né? Não é uma coisa estática que repassa para todo mundo. Às vezes você tem uma elegância na maior simplicidade, mas você tem elegância. E o bem-estar, você constrói o seu bem-estar. Tem gente, por exemplo, eu tive uma colega que entrou aqui no grupo, ela é colega de infância, mas ela está passando por uma crise de depressão imensa, que a gente vai chegar lá, vai ter esse tema também. Só
que aqui, nesse grupo, não é espaço da gente fazer terapia nas pessoas, não é essa a proposta. A proposta é para cada um se colocar, ter voz, nós divulgarmos. Se você é uma diva, faz alguma coisa, eu faço crochê, quero vender, entra aqui no grupo, a gente divulga teu trabalho. Então a gente vai divulgar somente as pessoas que estão no grupo, porque é um grupo que se ajuda, é um grupo que estuda, é um grupo que participa e se ajuda. Outras pessoas que indicam, a gente não faz divulgação de ninguém aqui, só do quem está no grupo, tá? Então essa dica, né, de estilo e bem-estar, ela está ligada, né, onde eu coloquei a elegância e bem-estar, mas aqui eu trouxe a palavra estilo. Assumir os grisalhos, aposte em cortes modernos para valorizar o rosto. Então, por exemplo, muita gente fala, tá na moda esse corte X, mas aquele corte, ele não combina com o teu rosto. Vocês sabem que nosso rosto tem a moldura pera, tem a moldura oval, tem a moldura quadrada, sabia? Tem isso? Tem. É o formato, né? O meu formato, ele veio para pera. Olha o meu queixo, como é que é? Vem para frente, a boca assim, né? Então, se você cortar aqui, isso aqui eu penso que alonga, fica esquisito. Eu nunca gostei de cabelo curto. Eu usava cabelos lá na cintura, sempre gostei. Aí depois vieram os filhos, né? Eu comecei a cortar. Depois que eu casei, comecei a cortar. Aí passa daqui não, entendeu? Outro dia eu deixei, estava quase na cintura não, passou do ombro. Aí pá, cortei, sem dó nenhuma. Então, é outra coisa também. Se você quer cortar porque está na moda, você tem que pensar, porque você pode cortar e depois se arrepender. Eu já vi gente em salão acontecer isso. Pediu para cortar, depois que se olhou no espelho, não se reconheceu. Ficou numa frustração e eu fiquei lá só analisando quietinha, né? Mas a pessoa ficou de uma frustração que quem estava naquele salão se agregou daquela frustração dela, sabe? Então, para quê? Porque a cabeleireira foi e deu um guia. Isso aqui tá na moda, combina com você. Quer dizer, é uma pessoa altamente influenciável, né? Então, para quê? Não, sabe o que quer. Por exemplo, se eu sei que eu não fico bem com meu cabelo curto, eu não vou cortar, entendeu? Eu não vou cortar, porque você tem que ter noção. Já falei que tem que ter noção. Seja na autoestima, na elegância, a moda que a gente trabalhou no segundo episódio, né? A gente tem que ter noção, não vai na onda dos outros. Não tem Maria, vai com as outras? Cuidado. Porque, por exemplo, aqui a pergunta é mais capciosa, né? Se decidir assumir os cabelos grisalhos, aposte em cortes modernos para valorizar o rosto. Ora, e se o cabelo dela, entendeu? Por exemplo, se o meu fosse todo branco, desse tamanho, a colega que vem aí, tem colega aí que tem o cabelo assim mais comprido que eu, lindo. Tem a outra que tá curto, tem a outra que tá mediano. É bonito porque o rosto, porque o cabelo é a moldura do teu formato do rosto, entendeu? Então, o cabelo é como se enfeitasse, né? Aqui tá a foto, né? E aqui é a moldura para embelezar. Então, se a pessoa se sente bem, não é olhando, eu quero ficar igual essa atriz aqui lá de fora. Me poupe. A outra atriz tem o rosto quadrado, tu não tem, o teu é de pera, igual da Lourdes, né? Então me poupe. Então, seguindo aqui, os fios brancos são parte da nossa história. E como são, né? Entendeu? Então, gente, no próximo episódio vamos falar de alimentação e vitalidade após os 60 anos. E ali vai ter uma nutricionista. Eu espero, né,
eu estou combinando com duas nutricionistas sobre essa alimentação. Uma é para falar a respeito da perda da massa muscular em nós de terceira idade. Eu tive perda, uma perda significativa quando teve a pandemia, né? Fiquei muito parada. Então, eu e muita gente, né? Então, a nutricionista começa a te dar um cardápio que você vai comer, vai fazer careta. É o que eu estou vivendo, né? Para não perder mais, para recuperar alguma coisa, né? E fazer hidroterapia, ginástica, essas coisas todas. Vamos ver se consegue botar alguma coisa de volta no lugar, entendeu? E aí também tem a seletividade alimentar, que aí a gente pensa que é só autista que tem. Não, outras pessoas também têm, tá? Então nós temos uma nutricionista que vai falar disso, mas ela vai falar de saúde também, né? E temos a outra, que a outra é minha nutricionista, não pode, ela não pode nem assistir isso aqui que eu tô falando. Mas eu já falei para ela, quando ela fala assim, e aí, tá se adaptando direitinho? Aí eu faço assim, ela diz, eu sei que eu não gosto. Eu falei, mas eu tô obedecendo, porque eu não quero ficar mais pelancuda não, entendeu? Então, é isso, esse bem-estar, você procura recuperar o que perdeu, tá? Então, gente, por hoje é só. Então, é só não, né? É só comigo, porque vocês agora vão assistir os 3 depoimentos, né? Com a Mariane, com a Tânia e com a Selma. As 3 são divas da terceira idade, pertencem ao nosso grupo maravilhoso. Venha pra cá, se inscreva em nosso canal, participe, compartilhe, ó. Obrigada, tá? Gratidão. Até a próxima segunda, com o 4º episódio. Eu faço parte do grupo da terceira idade, de divas da terceira idade. E eu vim aqui para falar do orgulho do cabelo branco, né? Eu uso meu cabelo branco já há bastante tempo, tenho um enorme orgulho, fico muito feliz quando as pessoas elogiam o meu cabelo, né? Cuido dele e acho que isso é uma representação de nossa experiência vivida. Ele compõe num orgulho, num respeito, experiências vividas, e eu gosto e me sinto muito bem. Estou sempre mudando de corte, mais curto, mais longo, mas me livrei da tinta, de toda a química que é feita no cabelo, não uso mais há anos e me sinto feliz e livre. Eu acho que o importante é a gente ter a nossa liberdade. E usar o nosso cabelo branco natural é uma liberdade incondicional. Então, fica aqui a minha dica e a minha experiência sobre os cabelos brancos, tá? E espero que vocês gostem e espero ter mais reuniões com vocês, divas, para trocarmos experiências sobre nossas vidas pessoais e profissionais. Um grande beijo para todos. Eu sou Mariane Lima, sou professora, minha formação é a área da educação inicialmente. Hoje sou psicanalista, sou terapeuta, trabalho além dos atendimentos na formação de outros terapeutas. Estou aqui porque fui convidada pela Lourdes para participar desse projeto, né? Sou uma diva da terceira idade e isso me faz muito bem, estar na terceira idade e ser diva. E eu gostaria de passar um pouquinho do relato da minha experiência com a questão do cabelo grisalho, né? Agora eu sou uma grisalha cacheada, mas isso aqui é conquista bem recente na minha vida. Em 2019, quando iniciou a pandemia, normalmente eu pintava meu cabelo a cada 15 dias, porque eu tenho bastante cabelo branco. A gente parou de fazer isso porque estávamos vivendo, né,
aquele isolamento. E os meses foram passando, eu vi aquela raiz branca crescendo e eu falei, vou aproveitar esse período e vou deixar meu cabelo grisalho. Foi uma decisão que não foi muito difícil, porque eu estava fora dos ambientes que eu frequentava, estava bem em casa mesmo, né? Então não estava convivendo com as críticas. Convivia com as filhas, convivia com meu esposo, meu companheiro, mas eles, já me conhecendo, sabiam que era uma decisão que eu havia tomado e me apoiaram bastante nessa decisão. Quando nós voltamos, né, paulatinamente fomos voltando à convivência, aí eu comecei a impactar um pouquinho com essa decisão em função dos comentários que as pessoas faziam. E, basicamente, outras mulheres faziam em relação à minha decisão de deixar o cabelo branco. Porque você vai envelhecer muito. Porque você vai... isso parece desleixo. Alguns faziam piadinha. Tá faltando grana para tinta, coisas desse tipo. Só que eu sou uma pessoa que, quando eu decido algo, eu já pensei tudo e de certa forma, já havia preparado para esse momento, porque já havia seguindo algumas mulheres que estavam nesse processo de grisalhar, né? E a gente vai sabendo mais ou menos como é que vai funcionar. E assim foi feito, né? Então, desde 2019, a última vez que eu tinha pintado o cabelo tinha sido em dezembro de 2018. Então, lá se vão, né? 6 anos de cabelo grisalho. Só que ainda tinha muitas cores diferentes. Agora que eu cortei o cabelo, porque aí eu já fiz outra transição, eu tô com o cabelo curto e tirei toda a química que eu fazia, 27 anos de química, em maio desse ano. E eu tomei essa decisão porque, como eu trabalho com grupos de mulheres, na formação e na supervisão, eu comecei a perceber que eu comecei a ouvir o que eu dizia a elas sobre essa questão de identidade, de aceitação. E realmente o cabelo cacheado sempre me agradou muito, né? É a minha realidade, da minha família. Uma filha minha é ondulada, a outra é como o meu, bem crespo, bem cacheado. Meu neto é cacheado, minha mãe é cacheada. E aí nós vamos de encontro àquilo que algum dia você negou por algum motivo. E em maio desse ano eu decidi voltar a ter os cachos. E o que eu sinto é que muitas vezes a gente toma decisões não necessariamente pelo que a gente quer, mas por aquilo, né, que as pessoas colocam pra gente nos grupos de convivência que a gente tem. O movimento do grisalho não trouxe tanto impacto, né? Mas o movimento de me tornar uma cacheada, esse sim repercutiu. Só que ao contrário, repercutiu muito positivamente para as pessoas que convivem comigo. Eu lembro que o meu marido, o dia que encontrou comigo, que eu tinha saído do salão, ele, meu Deus, eu nunca imaginei que o seu cabelo fosse assim. E a gente já está junto há 20 anos, né? E aí você começa a perceber o quanto que faz bem a gente, lógico, são sempre decisões que têm que partir da gente mesmo. Durante muito tempo eu não aceitava não pintar o cabelo. Só que a gente vai mudando, a gente vai tendo conquistas, porque isso para mim é uma conquista. Eu me libertar da progressiva e me libertar da tinta, na minha situação, me trouxe um bem-estar muito maior do que eu tinha antes. Eu estava meio que escravizada, eu estava vendo meu cabelo muito maltratado, muito sem brilho. Não é? Hoje eu estou num processo de reaprender a cuidar dos cachos. Não é um processo fácil, né? Porque enquanto eles estão aqui, mas vai dormir. Aí você tem que dormir de touca, de cetim, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas cuidados que a gente tem que ter mesmo, independente do cabelo que você tenha. Então, a dica que eu dou é essa. Não dica no sentido de seguir, mas de autopercepção. Se você faz escolhas por você, excelente. Agora, a gente não deve fazer escolhas em função da pressão que o mundo exterior faz em nós. E se essas escolhas que a gente faz trazem de alguma forma um desequilíbrio interno, a gente tem que repensar isso, né? Então essa aqui é a conversa que eu quis ter com vocês, é muito rápido, teremos outros encontros, outras oportunidades e reflitam sobre isso.
O que eu faço é em função do que eu quero ou é em função do outro? Das pressões que o outro traz para a minha vida, tá bom? Um abraço a todas e até o próximo encontro. Tchau, gente! Oi, bom dia. Eu vim conversar com vocês um pouquinho a respeito de cabelo grisalhos, né? E como uma mulher de 62 anos, eu preciso relatar que eu não vim ter cabelos brancos agora. Eu tenho cabelos brancos desde a minha adolescência, meus 15 anos de idade. E eram simplesmente umas faixazinhas aqui na frente e o resto era tudo muito preto. E aí, com o passar do tempo, com a juventude, o modismo, essas coisas todas, eu tive todas as cores de cabelo, porque eu ia descolorindo, ficando loira, ficando ruiva, ficando morena, depois voltando a ser loira com outras tonalidades, voltando a ser ruiva com outras tonalidades, porque eu sempre gostei de mudar o meu visual, né? E de uns 4 anos, aí tive um período nos meus 50 anos que eu descolori ele todinho e botei ele branco. Fiquei 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio com ele todo branco. Aí voltei pro loiro. E depois, agora, de uns 4 anos para cá, uns 3 anos para cá, eu assumi e decidi que eu queria ter cabelos brancos totais. E como eu já disse anteriormente, meu cabelo era fundo branco, grisalho, fundo branco, aliás, e o restante era preto. E eu não tenho paciência para transição. Eu sou tipo de pessoa que, se eu decidir mudar a cor do meu cabelo, é de agora para agora. Então, o que eu fiz? Eu fui descolorindo de novo meu cabelo todinho e matizando, descolorindo e matizando. Isso assim, toda semana eu fazia isso. Descoloria com descolorante e matizava com matizador, com shampoo cinza. E foi assim, eu não tive uma transição de esperar ele modificar naturalmente, porque para mim demora muito. E quando eu decido assumir uma coisa, isso para mim tem que ser instantâneo. Então, os meus cabelos brancos atuais foram forçados, né? Ele continua sendo branco só a raiz e o restante aqui tudo é descolorante e matizador. Porque a raiz é uma neve, ó, é branco de neve. As pontas é mais pro cinza, isso é matizador. E é o processo que eu fiz. E aos meus 62 anos, né? Agora, atualmente, eu vejo isso como algo muito comum, natural. Eu sempre gostei, eu acho bonito, sempre achei bonito mulheres com cabelos brancos, homens com cabelos brancos. Então, a mim não me afeta a minha autoestima, não. Pelo contrário, eu acho muito chique. E assim, quaisquer cor de cabelo, para você ter, eu penso que é preciso que tenhamos, que consigamos sustentar, né? E sustentar cabelos brancos, muito mais, né? Porque a gente passa por um julgamento, né? A sociedade julga os cabelos brancos na mulher ser sinal de velhice, velhice incapacidade, né? Nos homens é mais aceito o grisalho, o branco, né? Então, a gente pode falar de várias questões dentro do social, né? Do laço social, sobre essa questão de cabelos brancos, cabelos grisalhos, né? Empoderamento, né? Outras coisas, mais etarismo, né? Que é uma coisa que a gente tem visto muito, que está tudo ligado também, é tudo conectado. Então, a mim, não me afeta. Eu acho lindo, acho chique, entende? Sustento isso porque é meu estilo, eu gosto,
né? E é preciso ter um estilo, uma autoestima para fazê-lo, né? Eu acredito muito nisso. E foi assim o meu processo. Eu mesmo forcei-me, né, a ter um cabelo branco. Eu mesma trabalhei meu cabelo para que ele se tornasse o que vocês estão vendo aí, essa cor linda. Um beijo.